O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Conosco mais uma vez, hoje, Milton Filipelli. Bem-vindo, Milton. Muito obrigado, Coelho. É uma alegria retornar a esse programa que leva informação e esclarecimento para os nossos amigos telespectadores. Milton, eu gostaria de abordar com você hoje um tema bastante solicitado pelos nossos amigos de casa, que é a interpretação espírita dos sonhos. Ô Milton, tem aquelas pessoas que sonham, diz que sonhou com alguém que depois de alguns dias essa pessoa morreu. Existem sonhos premonitórios, Milton? Existe, então vamos dizer assim, eu posso sonhar com alguém que eu conheço e estar vivendo, por exemplo, num outro país. Como é que o Espiritismo explica isso? Pelo mesmo processo de afastamento, a gente chega até o outro espírito, no caso, encarnado, que pode manter relações de informação, de conhecimento, né, de diálogo e tudo mais. E um outro detalhe, quantas vezes a gente vai dormir, né, costuma falar assim, vai dormir com um certo problema, tipo de problema, e quando acorda com a solução. Às vezes passa tempos tentando resolver e vai dormir, acorda com a solução. O que é isso? Como é que pode acontecer isso? Parece que veio do nada, né? Isso, do nada não existe mesmo, claro. Nós já sabemos de forma que, com toda certeza, é a solução, porque amplia, inclusive, o uso da inteligência, da vontade e do pensamento. Há casos muito curiosos a respeito desse assunto de encontrar soluções para problemas existenciais, e essas soluções são provindas desse momento em que há o distanciamento do espírito com a matéria. Ô Milton, sobre essas questões, existem algumas pessoas também que imaginam que no seu sonho teve uma premonição e na verdade aquele fato não aconteceu. O que vem a ser isso? Olha, a palavra premonição tem uma explicação que é uma previsão do que ainda não aconteceu e que vai acontecer, o que deverá acontecer, que poderá acontecer. Então, há casos que a pessoa sonha com alguma coisa, alguma atividade, algum acontecimento, e aquilo fica tão gritante, tão forte, que ela tem a nítida impressão de que vai acontecer mesmo. Tanto que existem pessoas que não saem de casa se realmente sonharem com fatos desagradáveis para si ou para alguém da sua família. Isso é verdadeiro e pode ser assim, dela ter criado na imaginação esse acontecimento, pode ser uma sugestão, porque você está perguntando de fatos que não acontecem. Não acontecem, acaba não se Pode ser um mau aconselhamento, uma má ideia sugerida por um outro espírito. Ou espírito desencarnado ou mesmo encarnado, porque o pensamento, a ligação de pensamento se dá pelos dois fatos e os dois agentes dessa forma. Então, significa que aquilo realmente foi uma sugestão e a pessoa recepcionou, aguardou, segurou, trabalhou na imaginação e deu crédito fortemente a esse fato. Só que, conforme nós podemos perceber, muitas coisas não acontecem. No caso contrário, a pessoa tem a chamada previsão de futuro, que você chamou de premonição, e o fato acontece. Nesse caso, o que pode ter sido? Número 1, dela ter a capacidade, ela mesma, a pessoa, a capacidade de ver o acontecimento futuro. Isso, se em casos da pessoa encarnada, chama-se clarividência. É o título que o Espiritismo dá para aquele que é capaz de ver acontecimentos do mundo material. É um tipo de mediunidade. Clarividência não é mediunidade. Vidência é um tipo mediúnico, porque o médium vidente, ele vê espírito. Agora, o clarividente só vê acontecimentos do mundo material. Kardec até faz uma lembrança no livro dos médiuns a respeito desse assunto, e eu peço licença para lembrar. Ele diz assim, havia um menino, eu penso que é de 14 a 16 anos, que ele receitava, ele diagnosticava doenças e ele receitava.
diagnosticava e receitava para diversas pessoas em diversas sessões. Em uma sessão, ele não receitou absolutamente nada, ele só diagnosticou. E isso chamou a atenção das pessoas que estavam presentes nessa reunião. E foram depois perguntar, por que que hoje você só diagnosticou e não receitou? A resposta dele é que hoje não estava presente o meu anjo doutor. O que que ele queria dizer com isso? Que ele era clarividente, viu o acontecimento do mundo material, que é a enfermidade, localizava e diagnosticava, mas era um médico espírito que receitava o medicamento para aquele tipo de enfermidade. Nesse caso, ele era clarividente e era também médium, porque ele recebia a inspiração do espírito para receitar. Então, são dois fenômenos muito distintos, mas que podem acontecer, que nem eu estou citando esse que Kardec lembra, no mesmo instante, em uma reunião. Agora, Milton, existe uma questão bastante presente nesse momento, até pelo o filme As Mães de Chico Xavier, né, que recebem mensagens dos seus filhos, aquele negócio todo que a gente sabe da história e do trabalho feito pelo Chico Xavier. E durante os sonhos, a gente pode realmente se encontrar com esses espíritos que nos antecederam aí no retorno à pátria espiritual, Milton? Pode, e realmente é assim que acontece. Então, a pergunta é muito importante e me dá a chance de dizer o seguinte. Meus amigos, nós precisamos entender que toda noite nós saímos, distanciamos do corpo um pouco. O espírito nunca fica inativo, conforme eu disse, o espírito não dorme, ele não tem como dormir, porque ele já não tem mais o corpo físico que que sente a necessidade da reposição de energia. Então o espírito tem uma vida ativa. O que nós fazemos depois que nós nos afastamos do corpo? Obviamente, vai acontecer depois do nosso desencarne a mesma coisa. Nós ficamos em volta das pessoas com as quais nós mantemos uma relação de amizade, de simpatia, também de antipatia, de inimizade, porque a nossa vida é uma rede sistêmica de interrelacionamento. É assim que funciona. Existe aí uma agência internacional de ciência querendo dizer que nós, num dia, que o homem, em média, no dia tem mais de 60 mil pensamentos. Vocês já imaginaram? Mais de 60 mil pensamentos. Se não quiser atribuir isso a um foro de verdade, vamos ficar pela metade. 30 mil pensamentos no dia. Ora, o Espiritismo diz que nós nos ligamos aos espíritos através dos nossos pensamentos. Ora, se nós nos ligamos aos espíritos através dos nossos pensamentos, nós estamos todo momento conectando com uma variedade muito grande de espíritos, os mais variados. Bom, se nós pensarmos coisas boas, a quais espíritos nós nos ligamos? Aos bons espíritos. O contrário também é verdadeiro. Agora, a resposta para a pergunta, afastado do corpo, nós nos ligamos com os nossos familiares, amigos, vamos perto das pessoas que estão com problemas e a gente quer ajudar, quer resolver, quer dar soluções e, pelo contrário, também podemos receber também uma ajuda forte para a solução dos nossos problemas. Então, quer dizer, para aquelas pessoas que às vezes querem receber, por exemplo, uma psicografia de um ente querido que já retornou à pátria espiritual e de repente tem encontrado ou tem a lembrança de ter se encontrado com essa pessoa durante o sono físico, esse encontro é verdadeiro, aquelas impressões são verdadeiras, as informações recebidas são verdadeiras. Com toda certeza. Sempre que nós sonharmos com pessoas, eu vou dar um exemplo, no meu caso, porque eu acho que falar assim fica mais fácil. Com a minha mãe e com o meu pai, que já desencarnaram. Com certeza, sempre que eu sonhar, e nem é preciso sonhar, basta que eu saiba que, afastado do corpo, eu mantenho uma relação de amizade, de simpatia, porque a minha mãe me quer muito bem, viu, Coelho? Que bom, né? Tomara que continue assim, né? Então, eu sei, é evidente que há essa ligação. Por que eu disse assim, dessa maneira? Porque a maioria das pessoas diz assim, olha, eu gostaria tanto de receber uma mensagem da minha mãe. Eu respondo, você está a todo momento recebendo mensagem da sua mãe. Se você a quer bem, se ela também quer bem você, com certeza essa ligação amistosa, fraterna, porque a minha mãe foi minha mãe na encarnação.
Agora, quando eu desencarnar, ela não é nem mãe e eu não sou mais filho. Nós somos espíritos alinhados no processo de evolução e acho até que poderia, numa outra encarnação, eu próprio ser, como espírito, mãe dela e ela vir como meu filho. Olha que coisa fantástica que é a reencarnação, oferecendo oportunidade dos espíritos se reencontrarem e continuarem essa trajetória de evolução. Mas só que infelizmente a maioria dos casos de reencarnação não são assim todos de muito amor, né? Existem umas outras considerações que a gente pode deixar isso para um outro dia. Não, né? Desculpe, eu não deixaria não. Pelo seguinte, se me permite, é verdade, numa família, por exemplo, o que nós podemos registrar? É a união de espíritos, aproximação de espíritos amigos, também de espíritos adversários e até de espíritos inimigos, numa mesma família. E qual é o objetivo, então? O objetivo é oferecer oportunidade para novas experiências, resolver as pendências do passado e aí zerar esses acontecimentos e continuar essa jornada fantástica da evolução do espírito. Fica simples se as pessoas pensarem um pouquinho nisso, de entender por que às vezes a gente não se dá muito bem com um irmão, se dá melhor com o outro, às vezes tem uma dificuldade de relacionamento com o pai, com a mãe, né mesmo? Tem todas essas questões que são importantes, né? Aí entra a psicologia espírita, com todo o seu tratado, para demonstrar que novas motivações devem ser inseridas, introduzidas para atenuar, para amenizar e para resolver certas questões que estão ligadas ao nosso passado. Mas retornando aqui ao nosso tema de hoje, que são os sonhos, o que pensar aquelas pessoas que têm sonhos repetitivos com mesmas situações, Milton? Muito interessante essa pergunta. Vamos agora juntar tudo o que eu falei anteriormente e dizer assim, muitas preocupações fazem a pessoa sonhar repetidamente sobre determinado acontecimento. Preocupações. O que são preocupações? Vamos dividir a palavra porque é mais fácil. Pré-ocupação é ocupar-se previamente antes das coisas acontecerem. Uma pessoa que vive muito preocupada, a tendência dela é criar uma fixação no pensamento, na imagem, está sempre repetindo cenas imaginadas ou então vivenciadas anteriormente. Então, essa repetição é preciso saber entender para poder saber resolver. Existem algumas sugestões, eu vou pedir aos nossos espectadores interessados que leiam esse capítulo que eu mencionei no início, que é o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, a emancipação da alma, para nós percebermos quantas sugestões os espíritos apresentam ali. Eles chegam a um ponto, para melhor apresentar a ideia, de nos chamar de ingênuos, quando imaginamos que nós sabemos tudo, que podemos explicar tudo, que esses assuntos são tão importantes em seus detalhes, mas que nós não damos importância para essas coisas pequenas desse assunto ligado com a emancipação parcial do espírito em estado de sono. Uma outra questão, que eu tenho certeza que os nossos amigos que estão assistindo podem estar pensando, é possível nós, durante o sono físico, encontrarmos espíritos de outras pessoas encarnadas também, que estão também em sono físico, por exemplo? Olha, eu vou dizer que não é apenas possível, mas que isto acontece com a maior frequência do que possamos imaginar. Vamos dar o exemplo. Numa mesma família, na mesma casa, afastados, porque a maioria costuma dormir na mesma hora, então, afastados dos corpos, os espíritos se encontram, às vezes nem saem dali, continua aquelas discussões, a problemática da vida familiar, continua, mas de uma outra maneira, em outro estado. É o estado de erraticidade parcial. Sair afastados do corpo, os agentes ali da família continuam as discussões, os problemas e tudo mais. Olha que coisa bastante interessante. E também pode se reunir com outros espíritos e tudo mais. Durante o sono, ele pode se transportar a locais distantes, outros países, outras regiões, é possível isso? Eu vou dar um exemplo prático. Eu constantemente visito um sobrinho que está morando no Japão. Ah, é? E tenho sempre volto com a lembrança nítida do lugar, da conversa com ele, é uma coisa bastante interessante. Milton, estamos chegando já ao final do nosso programa
eu queria que você deixasse suas considerações finais a respeito desse tema para os nossos amigos. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a atenção de todos, o generoso convite e dizer que nós estamos em uma nova encarnação para refletir sobre as nossas situações. Estamos a cada dia, querido amigo telespectador, medindo o grau do nosso adiantamento espiritual através dos nossos pensamentos. Milton, os nossos agradecimentos. Então, esperamos a todos em nosso próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.